Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira. Já estamos por aqui no estúdio da RS Play, canal 524, te convidando para espalhar nossa programação mundo afora. Nos acompanha muita celebridade, muito entretenimento, muito programa esportivo, tem vários, tem também polícia, tem política, muita coisa boa vocês acompanham aqui na nossa programação da RS Play. E o Virando o Jogo, a gente se encontra de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, trazendo debate, trazendo informação e, é claro, aquela pitada de bom humor que vocês já estão acostumados. E na abertura do programa de hoje, antes que eu venha me esquecer, eu já quero mandar um grande abraço para a rapaziada da Combo Agência, rapaziada que no próximo sábado vai estar realizando em Porto Alegre um dos, se não o maior, evento de samba e pagode do sul do Brasil. Feijoada com samba no próximo sábado no Parque Harmonia. Grande abraço pro Boca, grande abraço pro Cassiano, grande abraço pro Diego Vinhas, pro Gui, para toda a rapaziada lá da agência Combo. Um grande abraço, um beijo especial na Paloma, que sempre nos recebe muito bem, tá bom? Para quem tá de bobeira, tá indeciso, próximo final de semana tem feijoada com samba em Porto Alegre. Te agrada, Maurício Borba? Só procurar um negócio aqui. O que tu tá procurando? Realmente, Barbosa, não chegou ainda. Não chegou? As nossas cortesias não chegaram. Já chegaram. Não chegou no teu e-mail. E mais ainda. Pô, aquele ingressinho pro Virando o Jogo sortear podia acontecer, hein? Ah, uma boa ideia. Fica a dica. Abraço, gurizada. Obrigado aí pelo carinho, pela parceria de sempre. Rapaziada que a gente conhece, há muito tempo. Maurício Borba, não é festa, não é sorteio, não é nada. O que precisa o Internacional, hein? Encontrou o resultado, mas o futebol, no modo geral, ainda não se encontrou, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente acabou não debatendo muito no programa de ontem, deu piti no D'Alessandro durante a entrevista coletiva? Eu não tava... Não precisa me dizer o nome, tá? Qual foi a pergunta que irritou o D'Alessandro? Se me permite mais uma, foi uma pergunta sobre o ônibus, né? Um desrespeito ao torcedor, vou falar sério com vocês, só para pegarem o tom de voz do cidadão. Teve uma pergunta para o Ramon e para o Emiliano falando, primeiro, sobre jogar com uma linha de 5 defensores contra o Sport, se não era pequenal o Internacional. E completando essa pergunta, falou do ônibus ter entrado direto no túnel, os jogadores não terem descido e ter o contato com o torcedor. E, primeiramente, Ramon e Emiliano Dias deram aula na resposta, né? Porque o Emiliano falou que enfrentar times como o Sport agora é uma situação... é melhor para o Sport do que para o Inter. A bola pesa 50 quilos, a tomada de decisão já não é a mesma porque tu tem uma pressão, tu tem um fator de, não posso errar, não posso. E com isso o jogo se torna uma final de Copa do Mundo para o Inter e o Sport vem sem peso. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Tá tudo certo, vai continuar na mesma. Agora, sobre a questão do ônibus, teve uma proteção à direção, né? Ao meu ver, houve uma proteção à direção por parte do Ramon e do Emiliano, que falaram que não sabiam dessa cultura do clube, que não... Mas se isso desagradou o torcedor, não vão errar de novo, vão corrigir já para o próximo jogo, e isso não vai se repetir. Qualquer erro que eles tenham com o torcedor não vai se repetir. Uma proteção à direção, porque... com certeza o D'Alessandro, que é muito amigo deles, falou da cultura. Com certeza
a Pasta Futebol falou dessa cultura de parar o ônibus um pouquinho antes, não precisa ser no meio do pátio, como o D'Alessandro pediu em determinado Grenal e virou, não uma cultura, mas virou um costume recente. Mas ali na boca do túnel tu consegue parar, os jogadores só contornam a frente do ônibus e já estão no túnel de acesso. Então, assim, cara, o Emiliano e o Ramon protegeram a direção. Vamos por aí. Agora, tem vice de gestão que não vai conseguir se proteger e eu vou falar para vocês, hoje de tarde promete ser bem quente. Eu vou tentar ser bem objetivo em relação a esse acontecido, tá? Passo número 1. Realmente, o treinador que recém chegou, ele não tem obrigação de saber que era uma cultura o ônibus parar ali. Mas também eu preciso fazer uma avaliação, né, e trazer para o debate de que treinador resolve operacional agora até de onde o ônibus para. Cara, é alguém da staff que tem que cuidar disso. E outra, quando resolveram não parar o ônibus, alguém da direção tinha que gritar e dizer: só um pouquinho, para. Não, mas o treinador... Não. Para o ônibus, depois eu converso com quem deu a ordem. Sabe? Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas vamos seguir na linha do que falou o treinador. Vai ser corrigido e esse erro não vai acontecer. Agora precisa ele, treinador, se preocupar com o time dentro de campo. Porque, cara, a gente tá mais uma vez vendo o quanto faz falta o Alan Patrick nesse time do Internacional. Ah, mas é o jogador principal esse... Cara, eu não sei se ele tá tudo isso daí, mas é o cara que faz o Inter jogar. Cara, eu vou te falar assim, ó, ele pode fazer o Inter jogar, mas cada vez mais a gente começa a ter uma certeza de que o Roger, ele vinha fazendo milagre desde o ano passado. Com esse elenco, com os jogadores que tem à disposição, ele vinha fazendo milagre. Não tô defendendo o Roger, ele tem seus erros, com certeza tem, suas teimosias, mas ele fazia milagre e a gente não pode negar isso. Porque esse elenco do Inter, ele é muito ruim. É um elenco muito fraco. É fraco, não adianta. Os jogadores podem ficar brabos, mas é um elenco fraco. O Bruno Henrique, ele jogou bem porque ele entrou faltando 25 minutos para acabar o jogo. Ele jogou bem por isso, não porque... Não, o Bruno Henrique é um craque. Não, é porque daí ele tem uma janela de 25, 30 minutos para dar o gás todo, para poder jogar como ele consegue. Bruno Henrique não é jogador de mais de 45 minutos. Carboneiro é uma ilha. Provavelmente o técnico da Colômbia falou assim: se tu destruir lá, pode ter certeza que eu vou te levar para a Copa. E ele tá destruindo aqui no Inter, mas é o único. O Borré fez um gol, mas perdeu um outro gol que um centroavante de 1,5 milhão não pode errar. Então, assim, eu quero colocar um pingo de sanidade nessa loucura que se chama Internacional, que, pessoal, a nossa briga é contra o rebaixamento. A nossa briga é contra o rebaixamento. O resultado do Bahia contra o Grêmio é um sinal de alerta pro Internacional? Não. Porque, cara, de alguma maneira, tu encara o jogo de outro jeito, né? Mesmo que o resultado, que não foi o caso desse confronto do Grêmio contra o Bahia, eu acho que o Bahia fez por merecer, foi superior ao Grêmio, e só não fez mais por detalhe, tá? Porque poderia ter feito mais. Mas se tratando de um adversário e de um co-irmão, tu olha diferente, né? Tipo, bom, só um pouquinho. Vamos dar uma observada nesse jogo. É que, Barbosa, assim, ó, o Inter não é mais aquele cara que tá numa estrada escura e tá vendo o farol vindo assim, e, pô, é um sinal de alerta. Não, o Inter já tá abraçado na frente do caminhão, segurando só ali no limpador de para-brisa.
caminhão já chegou no Inter e já levou ele, só que o Inter tá grudado na frente ali e tá tentando lutar para não cair para baixo do caminhão. Verdade. Então, assim, qualquer resultado, porque eu poderia dizer facilmente que o jogo do Botafogo com o Ceará seria um sinal de alerta pro Inter, porque o Inter pega o Ceará logo ali na frente. Cara, a intensidade que o Ceará jogou contra o Botafogo, se ele joga contra o Inter é 5-0, 6-0. O Ceará foi muito intenso contra o Botafogo. Perdeu por 2 falhas ali de marcação, mas foi muito intenso. Agora, o Bahia contra o Grêmio, eu acho que o Bahia cansou contra o Grêmio, tá? Esticou a corda contra o Grêmio e não é que o Rogério vai entregar pro Inter, mas o Bahia vem um pouquinho mais cansado contra o Inter. Isso eu tenho essa visão. Mas Esse jogo é um jogo atrasado, né? é um jogo atrasado. Porque o meio de semana agora é de Libertadores, né? É Sul-Americana. Sul-Americana? É. Sul-Americana. Não tem os confrontos Não, da acho Libertadores que, também? acho que são os dois, acho que são os dois. Acho que é os dois. Mas assim, ó, é exatamente por causa da Libertadores. Porque foi o confronto do Inter contra o Bahia, Sim. que foi adiado por causa de uma data da Da Libertadores. Libertadores. Mas o Inter já tá com esse sinal de alerta, então eu quero falar pro torcedor, a nossa briga é contra o rebaixamento. Não adianta a gente se iludir com uma pré-Libertadores, com uma Sul-Americana. A briga do Internacional hoje é contra o rebaixamento. Fez os 44, 45 pontos, se livrou do rebaixamento, aí pensa em qualquer coisa. Eu, particularmente, desejo que o Inter não vá nem para a Sul-Americana nem para a Libertadores, que fique apenas com a Copa do Brasil e o Brasileirão para o ano que vem, porque eu tenho medo do que a gestão de Alessandro Barcelos pode fazer no Inter ano que vem. O Inter tem que aproveitar que o campeonato começa já em janeiro, Campeonato Brasileiro, fazer logo os 45 pontos para se garantir na Série A em 2027 e deu. Aí o que vier em 2026 é lucro, mas tem que se garantir na Série A em 2027. Roberto Melo e Giovanni Luigi, juntos num encontro do consulado de Gravataí. Isso é coincidência ou pode estar iniciando um movimento político, né, para a próxima eleição? Um movimento político eu não diria, uma movimentação política aí sim. Né? O movimento político a gente sabe que já existe e, cara, não tenho nenhuma dúvida de que Roberto Melo e Giovanni Luigi estarão lado a lado na campanha do ano que vem para a eleição. Aliás, gente, a eleição do Internacional já começou. Já começou. E aí, me desculpa o toco, tá? Mas eu não perderia o Redação Inferno primeira edição de hoje, a partir das 4 da tarde no canal da Convidado Rádio Inferno. especial? Não. Mas informações quentes. Informações quentes. Dá para se dizer que expondo pessoas da gestão. Quem é que vai estar nesse programa? Eu. Sozinho? Não, teremos mais 2 pessoas, mas aí tem que assistir. Ah, tu tá fazendo um gancho pra assistirem lá. Mas tu é cara de pau mesmo. Não, mas tá tudo certo. Tranquilo. Mas, cara, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, sobre essa política do Internacional, e a gente tá vendo o Grêmio passando por um momento político terrível, onde os aliados não são mais aliados, num dia eles estão juntos, no próximo eles já não estão mais, sabe? É o cara que ia ser presidente, agora não é mais nem quer saber do Grêmio, tá focado na empresa. Aí ontem, em entrevista a alguns veículos, o agora ex-advogado de Marcelo Marques, o Marlon Passos, simplesmente abriu a boca dizendo que Paulo Calef tentou intervir na compra da Arena. Rapaz, o negócio tá uma bagunça absurda. Tá? E antes que as pessoas perguntem, como assim o ex? Exatamente, o Marlon Passos, que era advogado do Marcelo Marques e que era o responsável pela gestão da Arena depois da compra do Marcelo Marques, ele pediu para sair da gestão da Arena. Por isso que o Marcelo Marques antecipou
a entrega da Arena para o Grêmio. O Marlon pediu para sair. Por coincidência, Marcelo Marques contratou um novo escritório para representar a empresa dele, né, no ramo do direito, advogados e tudo mais. Cara, até isso acontece. O cara que era o braço direito do Marcelo Marques, em função do Grêmio, em função da Arena, conseguiu quebrar uma amizade. Porque, cara, tu trabalha há 300 anos com uma empresa, tá? O cara compra um estádio e te nomeia gestor desse estádio. Cara, tu confia no cara? Até isso, a política do Grêmio conseguiu terminar. A relação do Marcelo Marques com o Marlon Passo, que era o advogado do Marcelo Marques. A que ponto a gente anda? O Grêmio em campo é o reflexo do que está acontecendo nos bastidores e a gente já sabia que isso vinha acontecer. A gente já sabia o que aguardava o Grêmio nesse final de 2025. Talvez o Marcelo Marques tenha sido um pontinho fora da curva do que a gente vinha planejando, até porque o pleito a gente planejava com o Calef, o Denis Abraão e talvez o Odorico ou mais alguém indicado pelo presidente Alberto Guerra. Mas o Marcelo Marques, ele entra, dá uma bagunçada no pleito, e aí agora nós temos Paulo Calef e Odorico Romão um contra o outro. Que espetáculo! Deixa eu aproveitar e trazer um recado muito importante para a nossa audiência, para os nossos telespectadores e para todo mundo que acompanha aqui a programação da RS Play, tanto no 524 como nas plataformas digitais, porque a tua vida financeira, ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. É isso mesmo. Abre a tua conta no aplicativo do Banrisul. Acompanhe o teu saldo, faz os teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente faz uma rápida parada e já já a gente volta com o Virando o Jogo. Fica aí. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Para a Rafaele, que precisava de um lugar para deixar o filho, a prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança, a prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a prefeitura zerou as filas. É a prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play, canal 524, o nosso Virando o Jogo TV. Maurício Borba, o Grêmio, e no primeiro bloco eu falei sobre a dependência em relação ao Alan Patrick, né? Mas no jogo contra o Bahia, o Grêmio também não teve a presença dos reforços, os últimos, os que recém chegaram, né? Arthur, William,
e tudo mais. E mais uma vez a gente consegue entender que esses dois jogadores é o que fazem o Grêmio jogar. Por exemplo, nos últimos jogos, Edenilson sendo elogiado. Por quê? Cuejar sendo elogiado. Por quê? E a gente já não viu isso no último jogo, na derrota vexatória do Grêmio contra a equipe do Bahia. Arthur Dependência é o nome disso, tá? O Arthur é o cara que faz o time do Grêmio jogar. É o cara que dita o meio-campo do Grêmio. E agora teve a lesão do Marcos Rocha, né? Que saiu de forma precoce no jogo contra o Bahia, ali com 15, 20 minutos, e foi detectado lesão 2 semanas fora. Já não joga os próximos compromissos do Grêmio, que é contra o Juventude e depois contra o Corinthians. Provavelmente esses 2 jogos o Marcos Rocha deve perder. Tem uma possibilidade de voltar contra o Cruzeiro, mas contra o Fortaleza é certo que ele joga. São 2 semanas aí que o Grêmio vai ficar sem o seu lateral direito, e que não é só um pilar de sustentação tática e técnica, e sim emocional também. É exemplo do que aconteceu no Grenal, que ele levantou a moral do Noriega. Marcos Rocha é um cara importante para o Grêmio. Mas a volta do Arthur já fala um pouquinho mais, já ajuda mais o meio-campo do Grêmio para esse jogo contra o Juventude. Então, assim, o Grêmio tem uma dependência do Arthur, sim, e o Mano não está conseguindo montar um time defensivamente confiável. Tinha fugido a palavra. Defensivamente confiável sem o Arthur. Pois o grande desafio do futebol, na verdade, é tu manter uma regularidade, né? E a gente não vê isso no Grêmio. Por exemplo, o Grêmio é um time que contra o São Paulo, não só pelo resultado dos 2-0, mas a gente viu uma certa evolução. Só que daí chega no próximo jogo e a gente não vê esses setores que a gente analisou ter sido positivo, a gente vê regredindo. Cara, o Grêmio contra o Bahia foi um time que simplesmente foi o time do nada. O Grêmio conseguiu dar alguns balões para frente, se defender e nada mais do que isso. O Grêmio não foi agressivo. Eu não sei se eu anulo esse jogo do Grêmio contra o São Paulo pelo que o São Paulo vem apresentando. Porque o São Paulo, ele tá oscilando muito, ele tá com muitos problemas. Bom, o São Paulo foi para Mirassol, tomou 3-0 do Mirassol ao natural, né? A gente sabe que jogar contra o Mirassol lá não tá sendo fácil, mas o São Paulo tomou 3-0 ao natural, e o São Paulo jogar contra o Mirassol é a mesma coisa que a dupla Grenal jogar contra o Juventude. Vendo o Mirassol conquistar uma vaga para Libertadores, é mais desesperador ainda ver a situação da dupla Grenal. E é muito pequeno, e eu acho que foi ontem, eu acho que o Alan falou sobre isso aqui no programa, que, a gente tá se apequenando, a gente tá começando a se contentar que Grêmio ou Inter tá 2, 3 pontos na frente um do outro, e tá os dois na mesma cacaca, sabe? Sim. Tipo, a gente tá começando a pensar muito pequeno, ali a gente tá começando, não. O nosso bairrismo aqui, ele é tão forte que a gente faz uma disputa interna aqui de Grêmio e Inter e acaba esquecendo que a gente deveria comemorar Grêmio e Inter brigando contra São Paulo, brigando contra Flamengo, brigando contra Atlético, brigando contra esses clubes grandes, cara. Tu sabe quais são os últimos resultados do São Paulo? Nos últimos 10 jogos, o São Paulo teve 2 vitórias. Deve ter alguns empates. 8 derrotas. Imagina. Por isso que eu digo assim, esse jogo contra o São Paulo, eu não sei se eu... sabe nota de carnaval que tu tira melhor e tira pior? Eu não sei se esse jogo contra o São Paulo não dá para arriscar, ok, os 3 pontos válidos, mas não dá para arriscar pela fase do São Paulo, porque tu não consegue tirar como termômetro. Não, e daí é uma indecisão. Tira o jogo do São Paulo ou tira o jogo contra o Bahia? Qual que foi a exceção? Para mim, o jogo contra o São Paulo foi a exceção.
Porque o Grêmio já tomou 3 vezes 4 gols Pode ser. no campeonato. Não, pode ser. É uma constante. A primeira demitiu o Quinteiros, que foi contra o Mirassol. Cara, eu sou o primeiro... Depois contra o Cruzeiro, Maurício, que é natural. Eu sou o primeiro cara a dizer que quando o jogador chega em Porto Alegre, a primeira coisa que ele tem que entender o que significa perder um clássico Grenal, tá? Só que também eu não posso ter a cabeça fechada e achar que é só isso. Aí, enquanto a gente está preocupado em um ganhar do outro, e o Grêmio tá 2 pontos na frente do Inter, o Inter tá 2 pontos na frente do Grêmio, ou vice-versa, aí a gente vê Flamengo voando, a gente vê Palmeiras voando, a gente vê o Mirassol da vida voando. É que assim, Barbosa, vamos por partes, tá? Para mim, a primeira coisa que o jogador que vem a Porto Alegre desempenhar seu papel profissional é entender que ele não tá vindo jogar em Porto Alegre porque é perto de Gramado, perto de Caxias, perto da Serra Gaúcha. Não é por isso que ele tá vindo para cá. Ele tá vindo para cá para jogar em grandes clubes. Em clubes, inclusive, que projetam para o exterior. Esse é o primeiro passo. Depois é entender a história do clube. Porque tem muito jogador que vem para cá e ele não sabe onde é que fica o museu do clube. Ele não tem ideia de onde fica o museu. Ele não tem ideia de que ele está jogando num clube que foi campeão mundial com o Renato Gaúcho, que está aí treinando até hoje. Ele não tem ideia que ele está jogando num clube que projetou o Falcão para o mundo, né? Que é tricampeão brasileiro. Então, tem jogador que não tem ideia disso. Que não tem ideia do que representa, por exemplo, o Fernandão para o Inter. Que não tem ideia do que representa... A gente teria muitos nomes para falar aqui do Rio Grande do Sul como referência, né? Isso com certeza. Dunga, Falcão, Ronaldinho Gaúcho, Renato... claro, tem aqueles que... Tem Tafarel, tem Manga, tem Mazzaropi... Que não são daqui, mas que criaram uma raiz aqui. Anchieta... De Leon, tem 500 caras. Enfim, aí, entendeu? Mas a maioria, vou dizer que hoje a maioria dos jogadores não sabe o que isso significa, não sabe quem são essas pessoas. Então assim, tu tem que criar uma identificação com o clube, senão não dá certo na dupla Grenal. E hoje tem muito jogador que não dá certo na dupla Grenal, porque, cara, não sabe, não tá nem aí pro que é o clube. E aí, a partir disso, Barbosa, é o gauchão e só. É o gauchão e só. Tu tem elencos que não se identificam com o clube, aí tua vida é disputar o gauchão. Ver quem é que ganha o estadual e ficar cornetando durante o Campeonato Brasileiro. Tá muito pobre. E isso, além da responsabilidade que tá na direção dos clubes, também está na imprensa. A imprensa fomenta muito isso. E hoje, assim, até patrocinador está querendo deixar um ficar com o outro, porque já viu que o negócio, se ficar tendo que pagar a mesma coisa para os dois, vai para o fundo do poço. Arrasta para o lado e amanhã a gente continua esse nosso bate-papo aqui às 2 da tarde com o Virando o Jogo, tá bom? Mantenha a tua companhia, acompanhe a nossa programação, tem esporte, tem segurança, tem política, tem entretenimento, tem futebol, tem tudo que você procura na programação de uma televisão, tá bom? RS Play, canal 524, a gente se encontra amanhã às 2 da tarde aqui na RS Play. Valeu! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.